Boa noite! Está no ar mais um programa Há Controvérsias. Na noite de hoje a gente vai falar sobre um tema que gerou muita controvérsia no ano passado, que é a reforma do ensino médio. A gente viu que todo mundo se manifestou, principalmente os estudantes, que fizeram bastante greve por aí. Mas, para explicar melhor o assunto, a gente vai mostrar para você aquele vídeo de 1 minuto que você já está acostumado, com as ilustrações do nosso querido Maicon Zambido. Curte aí! A educação no Brasil ainda é um tema que gera muita discussão. Os índices de analfabetismo, por exemplo, são muito altos. Segundo o PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, temos atualmente cerca de 13 milhões de analfabetos no país. Além disso, nossa posição no ranking mundial de educação, feita pela organização OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, não é das melhores. Estamos em penúltimo lugar numa lista de 30 países, ganhando apenas do México. Países como Finlândia, Japão e Suécia estão no topo da lista. Todos esses dados geram no governo e na população uma necessidade de mudança. Em 2016, o MEC lançou a Reforma do Ensino Médio, um plano com novas diretrizes para tentar melhorar a situação educacional do país. A reforma gerou muitas manifestações de pais, alunos e equipes pedagógicas, com opiniões sempre distintas, tanto positivas quanto negativas. Pensando nisso, o Há Controvérsias de hoje debate: a reforma no ensino médio será positiva para a educação no Brasil? Bom, gente, para falar sobre o tema de hoje, eu trouxe 2 convidados muito importantes e especiais aqui para a gente de Ourinhos. Um deles é o professor Alex Campos, que é professor de Química e membro do Conselho Municipal de Educação. Seja bem-vindo, professor. Boa noite, Bia. Boa noite, Fernando. É um prazer estar aqui, agradecer o convite para poder vir conversar com o Fernando, conversar com você sobre essas pautas que estão colocadas para o ensino médio, para essa garotada, para as famílias que estão inseridas necessariamente nesse contexto aí da reforma do ensino médio, né? Sim. E também para falar sobre o tema, eu tenho aqui o Fernando Henrique de Paula. Ele é professor de filosofia, coordenador do Colégio Caló e conselheiro estadual da POSP, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. Boa noite, Bia. Boa noite, Alex, né? E vamos discutir um pouco sobre essa reforma do ensino médio, que justamente é polêmico e ainda não foi muito bem esclarecido, né, para toda a sociedade. Até para os educadores também é uma questão muito controversa, com muitas polêmicas e que justamente deve-se ter o debate para poder esclarecer algumas questões, né? Bom, gente, a reforma do ensino médio foi uma medida provisória proposta pelo governo Temer no ano passado. Ela é um conjunto de novas diretrizes para o ensino médio, que é chamada popularmente de reforma do ensino médio. E para a gente começar falando sobre isso, eu vou perguntar aqui, vou começar com o professor que é coordenador. Fernando, basicamente, como que vai ficar agora as aulas no ensino médio? As aulas elas são montadas, né, de acordo com a medida provisória que foi justamente aí se tornou lei. Então ela vai formar-se por itinerários. São 5 itinerários, né? Um dos itinerários é linguagens, a outra é formada por ciências da natureza, ciências humanas, matemática e ensino técnico e profissional, né? Então, necessariamente, as escolas elas não precisam fornecer os 5 itinerários, né? Obrigatoriamente, ela tem que oferecer português e matemática, né? Que seria o itinerário de linguagens e matemática, e o inglês. O restante, os 40%, né, ela tem que ser assim administrado por cada estado, que vai ser responsável por implantar essa medida provisória, que seria a reforma do ensino médio, de acordo com a realidade, né? E aí que é o grande problema que nós vamos começar a enfrentar daqui uns tempos, quando isso for implantado pelos estados, que é um problema muito grande que os sindicatos vão ter que começar daí articular, porque justamente são problemas locais, né? Sim, eu estava até vendo que, segundo a MP, eles querem começar a implantar isso em 2018. Você acha que isso vai ser possível, professor Alex? Não, o que tem, de fato, concreto, que a gente tem de colocação, 2018 é onde o ministro deve receber a devolutiva do Conselho Nacional de Educação. Então, só para o espectador poder ter noção de como é que a coisa vai funcionar de fato, né? Houve a medida provisória, aprovou-se a medida provisória, e essa medida provisória foi para a mão do ministro, ele coloca isso para
para o Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação tem, a partir de agora, do final de 2017, quando o ministro deve encaminhar isso para o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Nacional de Educação vai fazer análise disso aí, pode aprovar, como ele pode propor mudanças nessa proposta, nessa lei. Então, o Conselho Nacional de Educação pode ainda apresentar mudanças até o final de 2018. Em 2018, o governo, se o ministro, de fato, articular com a base dele, que vai estar dentro do Conselho Nacional de Educação, não deve acontecer mudanças significativas no texto. O texto vai para o ministro dá a sua canetada final, e aí abre-se o prazo para, em 2 anos, os entes que cuidam da educação, seja lá o Estado de São Paulo, que tem um sistema de educação em São Paulo, vai ter que apresentar para o Conselho Estadual de Educação se isso, de fato, vai ser implementado na totalidade ou vai ser implementado em partes. E nesses 2 anos, de 2019 e 2020, você finalizar esse debate, que, na verdade, não é um debate, né? É uma decisão que vem de cima para baixo, não foi uma coisa costurada com as bases da educação. Nós que militamos já nas esferas, seja no movimento estudantil, seja no movimento de professores, seja os sindicatos das escolas privadas, nem eles participaram desse debate. Foi muito mais uma coisa que saiu das mãos da Marilena Guimarães de Castro e da Maria Inês Finck, que são aquelas que tocam a educação, ou tocaram a educação aqui em São Paulo durante muito tempo, que não são exemplo para ninguém. A gente sabe que a educação de São Paulo não é exemplo para ninguém, e eles vão para o MEC, numa canetada, mudar as situações aqui da educação brasileira, que vinha numa construção bem ou mal, mas nós tínhamos uma mudança de abertura da universidade via Enem. Então tem mudanças mais profundas do que simplesmente falar, vamos mudar o número de aulas para determinada escola. Sim. Então a avaliação ela demanda mais profundidade, né? Essa é talvez o que a gente vai explorar aqui hoje nessa busca de consensos aqui sobre o tema, né? Sim. E o professor Fernando estava citando que nem todas as escolas vão ser obrigadas, na verdade, nenhuma escola vai ser obrigada a oferecer todas as matérias optativas, correto? Sim, E como que vai funcionar isso? Se hoje um aluno estuda numa escola e ele não se identifica com o que vai ser proposto lá, ele vai ter que mudar de escola? Então, essa que é a questão mais problemática da reforma do ensino médio, né? Porque, como o professor Alex já comentou, justamente esta reforma ela surgiu dentro do Estado de São Paulo e aí ela foi levada para o âmbito nacional, né? Na greve de 2015, justamente, foi um dos pontos de debate, de discussão com o governo, porque ele já queria implantar a reforma do ensino médio dentro do Estado, né? Conforme a greve ela durou praticamente 3 meses, foi 92 dias, então houve aí justamente um bloqueio da reforma já imediato, né? E agora o que nós estamos percebendo justamente é isso, né? Já no âmbito nacional, eles conseguiram, por meio de uma canetada, fazer com que a reforma fosse implantada não só dentro do Estado, mas agora passou para todos os estados. E isso justamente dá a impressão que é algo benéfico para o estudante, mas na verdade justamente o Estado está tentando resolver o seu problema, que é justamente o quê? A falta de professores, né? O professor Alex já comentou sobre essa questão, diminuir alunos por sala, a questão do investimento e tal. Então, se não há investimento na educação, você não atrai profissional para isso, o que acontece? Você não tem profissional suficiente para a demanda. Então, muitas áreas fica faltando professor. Você não encontra muito hoje professor de química, professor de física. E se justamente abre-se aí o currículo para poder ter itinerários menores, que é português e matemática, e uma outra área, que seria ciências da natureza, humanos ou profissional, né? Isso, seria formação profissional e técnico. Então, o que acontece? Essa escola não tem aquele professor daquela demanda, então é mais fácil de eu resolver o problema, porque automaticamente eu trago a formação técnica profissional e aí eu resolvo o problema desses professores. E o aluno não tem mais como fazer opção. Sim. Se ele fizer a opção, ele vai ter que ir para uma outra escola daí. Sim.
Bom, gente, o primeiro bloco tá ficando por aqui. A gente volta daqui a pouquinho. Curte aí nossos comerciais e a gente já volta, tá? Estamos de volta com o Há Controvérsias. No programa de hoje eu estou recebendo o professor Alex Campos, que é conselheiro municipal de educação e também professor de química. Junto com ele está o professor Fernando Henrique de Paula, que é coordenador do Colégio Caló, membro do Conselho Estadual da POSP e professor de filosofia. Bom, gente, voltando ao nosso assunto, uma dúvida que ficou muito latente para a população nisso, que achou que só as escolas públicas iam ser prejudicadas ou favorecidas, não sei, eu quero saber a opinião de vocês, é que ela não ia valer para as privadas, mas isso é um mito, né, professor Fernando? A questão que justamente a reforma ela é para a rede pública e a privada, né? A questão que nós já tínhamos discutido, né, com o professor Alex, é que justamente como o currículo está aberto, então o que acontece? A rede pública ela vai resolver já uma questão de um problema que ela enfrenta. E a rede privada, justamente, ela vai ter abertura, porque necessariamente ela pode implementar os 5 itinerários, né, e que para ela será melhor, né? Justamente porque o aluno ele sairá mais preparado, porque ele vai ter todas as disciplinas praticamente, mesmo que seja optativo, né? Como a rede pública justamente ela vai sanar uma situação problemática que ela tem, então parece-se que a educação está tendo um novo rumo, está se resolvendo alguma coisa, mas de fato elas estão sendo manipuladas. A rede privada terá mais vantagem, né, do que a rede pública. Porque automaticamente eles terão mais condições, né? Sim, ou seja, voltando naquilo que o professor Fernando falou no primeiro bloco, sobre as escolas públicas não serem obrigadas a terem todos os itinerários, no caso da particular, ela vai oferecer isso, professor Alex? Ela pode ou não, né? O que a gente tem hoje colocado? As escolas particulares, de maneira geral, elas têm maior carga horária do que as escolas públicas, de maneira geral, né? Vale dizer que não é o fato de ser escola privada que é sinônimo de ser boa escola, né? Isso é um mito também que precisa ser desfeito, né? Você tem muita escola privada que peca, que é muito ruim, de fato, em termos de dados educacionais. A reforma, ela, no meu entender, ela está colocada muito mais como uma estratégia de marketing desse governo que está aí colocado, que se apossou da possibilidade de governar e que pretende implementar uma agenda neoliberal no país. Isso nós não temos dúvida desse intento, de que você precisa colocar o país em consonância com os dados mundiais. Então, o Brasil ter dado da Noruega, basta fazer uma sessão de análise via boas escolas de Ourinhos, por exemplo. Se nós pegarmos as boas escolas de Ourinhos, os dados numéricos das boas escolas de Ourinhos certamente vão bater com os dados da Noruega. Então, falar que a reforma vai afetar a escola privada é um ledo engano. Porque a escola privada ela já oferece o conteúdo mínimo, que são 60% da base nacional curricular comum, que é o termo que precisa ser colocado. Então, você vai ter uma situação de o que precisa nas escolas brasileiras ser ensinado de mínimo. Isso é uma situação. Tem uma outra questão que se focará em língua portuguesa e matemática. Por que isso? Porque isso vai qualificar as pessoas? Não, porque isso é o dado de análise do PISA. Então, vocês vão ver certamente, nos próximos anos, os índices brasileiros subindo no PISA. Mas, se nós formos fazer uma análise de ciências, por exemplo, certamente nós vamos regredir nessa situação de análise em ciências, em análise das humanidades, que não vão fazer uma sociedade melhor, como a gente espera, né? Você vai ver os exemplos dos tigres asiáticos no final dos anos 80, começo dos anos 90, o foco era a formação de engenheiros, onde você vai formar quem vai gerar dinheiro, quem vai gerar riqueza para o país. Então, não adianta nós formarmos mais um exército de desempregados. Vamos combinar, né? O ensino médio hoje
a não ser nas ilhas de excelência, onde levam os alunos para as boas universidades. Nas ilhas de excelência ele faz a diferença. No restante, ele não serve absolutamente nada. Ele não vai lá e foca o cara para ser atleta, ele não dá treinamento para o cara ser atleta, ele não coloca o cara nas boas universidades. E quando chega aos 17 anos, ele é literalmente expulso da escola. Ele vai para a rua, ele não vai ter nada para fazer, e daí a gente vai ver quem é que ocupa a prisão. É o jovem negro de periferia, que terminou o ensino médio na escola pública. Essa é quem morre nas periferias das cidades. O jovem negro, que é o moleque que terminou o ensino médio ali. O que ele vai ter que fazer? É o ócio improdutivo, né? Que é o contrassenso mundial. Ao invés de você ensinar as pessoas, elas se qualificarem para poder ter ócio produtivo, para poder ficar estudando, para poder ficar aprendendo, eles são literalmente expulsos da escola, não está mais na escola, a tendência desses jovens é ir para a cadeia, né? E a gente vai ver a pauta, se a população vai bem, sempre trata na base da porrada essa juventude. Falta lei para esses caras, é isso que a média da sociedade tem pautado, né? Então isso é um fato. Para as escolas privadas, se elas não quiserem, elas não precisarão mudar exclusivamente nada. Entendi. Isso é um fato. Bom, professor Fernando, pensando nisso, a concorrência entre escola particular e pública estadual para os vestibulares e concursos de universidades vai ser muito diferente, né? O ensino oferecido hoje já é precário, né? Por causa de desvalorização do professor, desmotivação do aluno e diversos outros fatores que vocês comentaram que essa reforma vai ser benéfica apenas para tapar alguns buracos. Mas e nessa questão, por exemplo, do Enem? Como que vai ficar? Vai ser uma concorrência muito desleal, você não acha? Se nós formos observar, o Enem ele já é um marketing, né? Porque as escolas que alcançam os primeiros lugares dentro do Enem justamente são as privadas, né? Então nós vamos observar o quê? O Enem ela faz marketing para as escolas privadas. Automaticamente, com uma política que nós já tivemos anterior, que era de incentivo à educação, justamente com as bolsas do ProUni, FIES, assim por diante e tal, ela usava os dados do Enem para o aluno ingressar para a universidade. Então ela tinha essa dupla função, o marketing, e também ela dava uma certa entrada para o ensino superior. Agora, com essa reforma, nós vamos perceber justamente essa questão de ampliar e de justamente mais a desigualdade social. Porque quando o aluno ele tinha mais oportunidade para ensino superior, agora está se reduzindo. Então, você está criando justamente uma desigualdade social, né? Nós vamos ter aí sérios problemas futuros, né? Bom, gente, está acabando o segundo bloco. A gente vai dar aquele breve intervalinho comercial e já voltamos com o terceiro e último bloco. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Há Controvérsias. Hoje eu estou recebendo o professor de Química Alex Campos, que também é membro do Conselho Municipal de Educação, e também o Fernando Henrique de Paula, que é professor de Filosofia, coordenador do Colégio Caló e conselheiro estadual da POSP. Bom, gente, voltando no nosso papo, uma dúvida que eu tenho, falando sobre aquela questão do itinerário que não é obrigatório em todas as escolas, é a questão do ensino técnico, que tanto se falou que ia valorizar o jovem estudante que não consegue entrar numa faculdade e tal, que era o melhor argumento dessa reforma, né? Com essa não obrigatoriedade do ensino itinerário de todas as classes, como que vai ficar esse ensino técnico, então? Ele também não vai ser oferecido em todas as escolas, certo? Realmente, ele não será oferecido em todas as escolas. Até por mais que justamente o Estado ele precisa atender às demandas. Que se ele coloca em todas as escolas só justamente as áreas principais, que é português e matemática e ciências humanas, exatas fica comprometido. Então, automaticamente, o Estado vai ter que articular essa questão dentro das escolas, dentro do município, né, da região, que ofereça também esses blocos em diversas escolas, né? Então, isso que justamente vai dificultar uma certa situação.
o aluno ele pertence a uma escola, mas ele não quer cursar humanas. Então ele terá que se deslocar para uma outra escola e que ofereça justamente o curso optativo que ele quer, né? A disciplina optativa. Então, automaticamente, ele vai ter que gastar mais, porque ele vai ter que, às vezes, ele vai a pé para a escola, agora ele vai ter que pegar circular. Então, é uma situação que passaremos a enfrentar. E aí, justamente, foi aprovada a questão do professor notório saber, né? Que automaticamente é para que os professores de ensino técnico justamente possam dar aula nas escolas, porque, de acordo com a LDB, né, você tem que ter licenciatura para poder dar aula. E com o notório saber, não, ele já vai facilitar essa situação, porque o ensino técnico, daí o notório saber pode dar aula. Entendi. Mas essa é uma situação que já existe um pouco hoje, não é, professor Alex? Sem dúvida, né? Porque se a gente for pensar na questão estrutural, né? Como é que esse governo que está aí pensa educação, né? Ele pensa educação do ponto de vista numérico, financeiro, é a leitura neoliberal que eu não me canso de dizer, né? Você pensa a educação como gasto. E nós não podemos pensar a educação como gasto. Educação é investimento, né? Temos que investir para poder ter uma sociedade mais qualificada, para que a nossa disputa no capitalismo mundial nós tenhamos uma vantagem competitiva, que são cérebros, isso é um fato. Não adianta nós pensarmos em formarmos apertadores de botão, né? Essa é a situação de que, para quem interpreta a educação com a ótica que o governo de plantão interpreta, que é investimento, vale para alguns as ilhas de saber, as ilhas de excelência, né? Que vinha desde lá do governo do Fernando Henrique Cardoso, lá nos anos 90, em que se falava, temos que ter ilha de excelência e tal, e daí toda a farra da abertura desses N cursos de baixa qualidade nas universidades privadas, quem tocou isso foi a Maria Helena Guimarães de Castro, que hoje é quem dá as cartas lá no MEC. Então, essa é a leitura que eles fazem, né? De pensar a educação como gasto, não como investimento. Isso é o foco que, no meu entender, tem que ser modificado. Só para concluir, no estado de São Paulo, essa rede está construída. As escolas técnicas, elas atenderão a isso sem dúvida alguma. Mas no restante do país, quem construiu escola técnica foi os dois governos do presidente Lula, que construiu escolas técnicas. O Fernando Henrique, ele fechou escolas técnicas federais. Então, você não tem nos outros estados uma rede de ensino técnico como essa rede que está montada aqui em São Paulo, por meio das ETECs, que são referências e tal, mas falar que no Brasil todo vão chegar essas escolas técnicas, isso aí é ação de marketing do mais baixa qualidade que os caras estão tentando colar na juventude, né? 75% dos brasileiros confiam nessa reforma ou são favoráveis a essa reforma, é porque não tem, de fato, o entendimento das nuances mais profundas que essa reforma traz, né? Sim. Bom, eu queria perguntar agora para o professor Fernando na questão pedagógica e na questão também entre escola e aluno, não só dos professores. Qual vai ser a principal mudança nisso tudo? A relação da escola com o aluno, ela vai funcionar da seguinte maneira. Como é por blocos, então o bloco de humanas, por exemplo, ele é composto por professor de geografia, de história, de filosofia, sociologia e tal. Então, o que acontece? É por blocos, então automaticamente nós temos dentro do Estado a questão de que o professor de história ele tem a habilitação em história, mas ele pode ter como disciplina afins justamente uma outra disciplina que ele pode ministrar, mas ele não é formado naquela área. Então, isso vai fazer com que justamente o professor de história dê aula de outras disciplinas também, né? Então, automaticamente, o que nós, como educadores, gostaríamos que acontecesse, que justamente era o investimento na área de educação, tanto nas universidades, que justamente para sair profissional formado, com qualificação específica e tal, então aí nós vamos ter justamente uma situação muito degradante, porque o profissional ele não está formado na área, mas ele vai dar aula daquela disciplina, daquele conteúdo. Porque o que justamente está se agora
finalizando, seria a base comum, né, nacional do curricular, que justamente ela vai nortear as habilidades e as competências que o aluno tem que ter. Então, se nortear, o aluno tem que ter competência de desenvolver a criticidade sobre tal coisa dentro da área de humanas. Então, o professor de história vai ter que desenvolver esta competência. E não significa que o professor de filosofia tem que desenvolver a criticidade. Entende? Então, há uma precariedade aí justamente com relação ao conhecimento, né? Sim. Bom, agora minha pergunta vai ser para o professor Alex. Na sua opinião, professor, essa não obrigatoriedade de cumprimento de todas as matérias não vai prejudicar muito, principalmente o pessoal de exatas? A tendência, né, para as escolas públicas é de que as escolas públicas, nos locais em que não haja profissionais, como o Fernando já mencionou aqui, faça-se a opção por itinerário formativo que não demande, por exemplo, aulas de física, que não demande aulas de química. Então essa é uma possibilidade concreta. Nas escolas particulares, eu, assim, sou categórico em dizer que nada mudará. Até porque o vestibular não mudará. A reforma ela não toca em nenhum ponto e fala assim, ó, o vestibular vai precisar cobrar apenas matemática e língua portuguesa. Para o aluno continuar entrando na Unesp, na USP, na Federal do Paraná, na UEL, ele vai ter que saber química, física, matemática, biologia, história, geografia, todas as disciplinas. Então, o Fernando foi assertivo aqui em dizer, para as escolas públicas é uma saída de deixar de lado essas carreiras que não têm um número adequado de profissionais para poderem ministrar essas aulas. Mas nas escolas privadas, isso não deve ser o choque. Essa é uma realidade. Até porque você manterá o número de aulas de matemática, de física, de química. O que eu tenho percebido na minha prática é que tem aumentado as aulas de química, de física. Por quê? Para você preparar um aluno para conseguir entrar de fato nas universidades que têm demanda mais elevada, você tem que estar muito bem preparado na questão dessas carreiras aí, dessas cadeiras da matemática, da física, da química, da biologia. Só um exemplo aqui, a Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, que está aqui na nossa orientação, no vestibular agora de inverno, deu 600 e tantos candidatos para uma vaga em medicina. Isso aí é absurdo. Então, o aluno que errou um item, ele está fora. Então, você tem uma preparação, uma necessidade de aprofundar essas cadeiras das exatas, né, criando um nicho. A educação, mais uma vez, servindo para ser excludente e não inclusiva, né? Essa é uma pauta que eu acho que a marca que fica disso aí, ela torna ainda mais exclusivista a educação e a manutenção do status quo, né? Que é tudo aquilo que nós somos contrários, né, Fernando? Que a educação é para transformar e não para manter, né? Essa é a situação. Bom, gente, infelizmente, apesar do papo ter sido maravilhoso, o programa está ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês. Também queria que a gente tivesse umas 3 horas para poder continuar falando desse assunto, que me toca tanto, porque tenho mãe professora e sei de tudo que ela passou para tentar mudar a educação dos seus alunos. Mas gostaria de deixar meu agradecimento e minha honra por estar recebendo vocês aqui. Obrigada, professor Alex. Obrigada, professor Fernando. Se vocês quiserem dar alguma palavrinha final. Obrigado, Bia. Obrigado, Fernando, pela parceria aqui. A GRP-TV, que também dá esse espaço para poder debater o assunto, toda a sua técnica, toda a sua equipe aí. Maravilhoso a recepção aqui. Então, uma outra oportunidade. Estamos dispostos para poder continuar essas conversas aí, Bia. Obrigada. Eu agradeço também, né, o convite para o debate, né, justamente a Bia e o grupo, né, justamente responsável pelo programa, porque é um debate que justamente precisa ser continuado e as pessoas precisam justamente se interessar um pouco mais, investigar e ler justamente para ter a sua opinião bem esclarecida. Tá ótimo, gente. Obrigada. Então é isso. A gente se vê na próxima quarta-feira. Um beijo e até lá. Tchau!